Tudo bem? Tudo. Tu continuas com 23 anos, né? Continuo. Maravilha. O que é que são três? Já começou. O que é que são três? Parecem dois e só se vê um. Não faço a mínima ideia. Só pensa que vem para Zimbo. Não, 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 não. Isto aqui é um bocado mais fechado. O que é que são três? Parecem dois e só se vê um. Abstenho-me de responder. Uma grávida de gêmeos. Aham. Ah, Tiago. Oh. Ou seja, O que é que lias quando eras oh, criança? ok. Pensei que fosse outro. Não, é mesmo só para relaxar um roche. E Ok, agora é coisa. tá certo. O que é que lias quando eras criança e qual o livro que te despertou a vontade de escrever? Eu lia os livros da Anitta e o que me despertou a vontade de escrever foi um sobre a negritude. Sobre a negritude. Negritude, Negritude. exato. Ok. Sentes que por seres mulher, jovem, negra e acima de tudo bonita, tens de fazer um esforço extra para provares o teu valor? Sim. Ah, é? Hum. Em que sentido? Que quando as pessoas me veem, a primeira coisa é a parte exterior. E depois, quando vem o que está por trás ou o que está dentro, ok, ela tem alguma coisa para mostrar. Afinal, não é só ser bonita. E por causa disso, já usaste isso a teu favor? Não, Ou usas normalmente? não. Se o Tiago reparar e se as pessoas aqui repararem, nas minhas redes sociais eu tenho poucas fotografias minhas. E já disseram-me que eu deveria postar mais porque isso chama atenção. Eu tenho mais likes e mais comentários nas minhas fotografias Do que do que... no... Exatamente. Pronto, mas aqui estamos a falar da sociedade contemporânea, das redes sociais, mas a nível do dia a dia, portanto, fora das redes, tu não, o facto das pessoas, não te passa pela cabeça o facto das pessoas acharem que só, tu és só uma cara gira, então vou aproveitar para fazer o que eu quero e depois mostrar o que eu realmente sou? Não, porque eu odeio me sentir menosprezada. Ok, Ou como subestimam. boa. Como classificas a relação dos angolanos com a leitura e a escrita? Para responder isso, eu tenho de falar de duas vertentes. A primeira, que é o não ter interesse nenhum, e a segunda, ou se calhar o inverso, é a educação, que é a base. Nós temos um problema que é as pessoas que têm acesso aos livros e à escrita, ao escrever, e não fazerem porque simplesmente não querem, e temos a outra parte que não tem acesso a. Eu reprovo os que têm acesso E não a e fazem. ainda assim não fazem. Os que, por outro lado, não têm acesso e têm muitas dificuldades são os que eu tento olhar de certa forma e ajudar. Ok, tu és formado em Direito, Sim. mas no meu caso eu tirei Direito porque eu precisava de tirar um curso. No teu também? Ou Não. seja, se eu chegasse a casa e dissesse, pai, eu quero ser humorista, yeah, ia dizer, tá bom, então, estuda, Yeah. tem um curso e Depois depois. vai. No teu caso, tu sempre quiseste ser advogado, quer dizer, pelo menos tirar Direito, Sempre. independentemente da escrita. Independentemente da escrita. É um outro lado meu. Achaste que em algum momento uma coisa poderia Sobrepor a outra. não, nem é sobrepor. No meu caso, eu particularmente acho que o direito ajudou-me muito naquilo que eu faço hoje em dia. Então, tu podias, eu quero ser escritora, mas porque a mãe está a pedir um curso, vou tirar direito Yeah. porque está dentro da mesma linha. Yeah. Não foi esse o caso. Não foi. Eu gosto de direito. Eu tive um avô que infelizmente já faleceu, que era juiz, e ele foi a pessoa que me fez apaixonar-me por essa área. Ok. E entrei e nunca mais saí. Boa, ainda bem que falas nisso, porque tem aqui uma pergunta. Se fosses tu a escrever os discursos do presidente para o Estado da Nação, se fosses tu a escrever os discursos do presidente para o Estado da Nação, fora confirmares que as obras de facto estavam acabadas, manterias o discurso tão longo e desinteressante? Não. Não. Ok. Tu és formada em Direito e és escritora. Como é que tu descreves a nossa nova juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, que está ligada claramente ao partido no poder, ainda que tenha renunciado a sei lá o quê?
Eu digo sei lá o quê, porque nos estatutos do MPLA tem lá uma cena que diz, mesmo que vais para um cargo público, tens sempre que obedecer ao chefe. Então é sei lá o quê. Repete a questão, Tiago. Vamos deixar as pessoas sentarem. A pergunta é, tu és formado em Direito. Exato. E és escritora. Como é que tu descreves a nossa nova juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, que está ligada claramente ao partido no poder, ainda que tenha renunciado a sei lá o quê? Pouco sei sobre ela para responder a tua questão. Ok, a pergunta é mais objetiva que isso. Mediante aquilo que são os teus conhecimentos de direito, faz-te sentido o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional estar afiliado a um partido? No que toca à lei, não. Ok. Estou na dúvida. Tu estás com 23 anos? Estou na dúvida. Com que frequência caem os aviões? Que aviões, Tiago? Não quero entender isso. Não. Às vezes também uma pergunta é só isso. A pergunta às vezes é só, com que frequência caem os aviões? Depende. Não depende, é só uma Depende. vez. É só uma vez, eles caem e acabou. Poças. Quais são, para quem quer começar a escrever, quais são as armadilhas mais comuns? Acreditar nas pessoas logo de primeira. Ok. Yeah. Porque escrever em Angola é por paixão. Tu não vais tirar lucro logo de primeira, nem de segunda, se calhar nem de terceira. Então tu tens de ter amor à camisola e muitas pessoas vão aparecer para te vender um sonho, mas é só isso, não vai passar disso. Tu conheces alguém que vive da escrita em Angola? Os que eu conheço não vivem... desculpa, o Ondiaki agora vive da escrita. O Ondiaki tem uma livraria, não é que ele viva da Mas escrita. ligado, ele conseguiu graças ao trabalho dele. Não, a pergunta é outra. Porque tu és escritora em Angola, logo o teu mercado é o angolano. O Ondiaki... Não, portanto, tu vives em Angola. Sim. E tu escreves, não escreves para os angolanos, mas escreves para a língua portuguesa. Exato. O Ondiaki é a mesma coisa, mas o Ondiaki já foi para projeção. fora. Exato. A questão é, tu conheces alguém em Angola que vive da escrita em Angola? Porque a maior parte vive fora ou recebe massa de fora. Exato. Não, eu não conheço assim, de repente não conheço ninguém. E o que é que te faz insistir nisso? O amor à camisola. Mas a ideia também é mudar o game, mudar a opinião, a percepção que as pessoas têm da escrita, ou tu queres, ou para ti é mais importante escrever e tirares o que tu queres passar e depois logo se vê, até porque não é da tua responsabilidade. Um bocadinho dos dois, mas eu até sinto que é da minha responsabilidade. Ok. Porque eu até tive a oportunidade de estar em certos sítios, de saber certas coisas, e os outros não. Então eu sinto que eu tenho de ajudar de alguma forma. Porque eu também quero ir para fora. Aliás, eu lancei o meu livro primeiro em Portugal e a minha carreira eu posso dizer que já é internacional porque eu tenho os meus livros a serem comercializados para todo mundo, literalmente. Mas eu sinto uma obrigação muito grande com o meu país. Ok. Mas tu lançaste o primeiro livro em Portugal porque tu já estavas lá? Ou saíste daqui de propósito para? Saí daqui de propósito para lançar o livro. Ah, é? Exato. Então, e não pediste ao... Pronto. Não, mas o 1º de maio... Não, a polícia dava... Então... Ok. Tudo bem. Tu formaste-te aqui, a tua vontade e o desejo de escrever nasceu aqui, mas depois na hora de venderes foste para Portugal. Dá-te mais garantias? O que é que te moveu a ir para lá primeiro? Quem acreditou em mim de verdade abriu umas portas lá. E aqui não me abriram as portas. Então eu fui aonde deram base e fizeram-me crer que iria acontecer. Infelizmente aqui as coisas não funcionaram dessa maneira. Aqui eu era muito nova, aqui eu não sabia nada, aqui eu era só uma menina. Lá tudo que era obstáculo para mim... Não era? Tornou-se a meu favor. Virou o jogo completamente. Porque tu és escritora, se fosse influencer, só estavas no Dubai. Epá, não sei. Miúdas não aprendem nada. Tu tens um currículo muito vasto
para 23 anos. Obrigada. Eu acho. E depois tem aqui uma curiosidade, que tu tens um curso de escrita criativa e depois tu tens um curso de reaprendizagem de escrita criativa. Explica-nos como é que isso é possível e porquê que uma pessoa faz isso. Bem, escrita criativa é basicamente um curso que desenvolve a escrita. É ajudar-te a desbloquear certos enclaves mentais que tu encontras quando estás a escrever, uma página branca, de vez em quando eu começo a escrever, está a fluir e de repente Paras. não consigo. Porque se eu até sei o que eu quero escrever, mas não consigo. Ok. Então, escrita criativa é mais nesse sentido, desenvolver a tua capacidade de escrita. Desbloquear. Exatamente. A reaprendizagem é basicamente uma reciclagem disso tudo. Ok. E é mais, como é que eu posso dizer? É mais reforçado. E eu, se calhar, eu aprendi mais com o primeiro curso do que com o segundo, porque basicamente eu já tinha a base. Então, foi mais ou menos por aí. Agora que falaste em reciclagem, eu continuo com dúvida da tua idade. Porque vocês sabem quem é que fala reciclagem aqui na banda, né? Não, fui fazer um curso de reciclagem. São esses cotas que fazem muita reciclagem. Não estamos a ver nada até hoje, mas eles fazem uma reciclagem. Aqui nem separam o lixo. Mas pronto, eu não vou dizer nada. Quantos livros inacabados ou por acabar tu tens? Muitos. 4 ou 5, se eu não me engano. Começaste a escrever com que idade? 7. Eu comecei a escrever com 7. Mas histórias, narrativas, contos, romance, eu comecei a escrever com 13, 14 anos. E aos 14 começaste a escrever o que é que ainda não acabaste? E o que eu quero, eu quero muito ler isso. O que é que tu começaste a escrever aos 14 anos que ainda não acabaste? Eu gosto muito de história. E eu gosto muito de pensar que a história não é aquilo que nos dizem, que há muita coisa por trás, porque a história é a parte do vencedor. Então, o que é que está por trás disso? E eu sou um bocadinho dramática, então tu juntas isso com a literatura, vai dar uma coisa bem gira. Ok. Então é isso que acontece. Portanto, tu estás a desenvolver um cenário pós-colonial? Exatamente. Em que, se a história que nós conhecemos foi contada pelos vencedores, tu estás do lado da oposição. Até que não. Ok. Tem um bocadinho de tudo. É assim, eu posso dizer que eu tenho os 3 partidos, eu tenho 3 líderes, e eu tenho conspiração, tenho traição, tenho morte, porque eu gosto disso, porque eu acho que a vida tem morte, a vida tem dor. Não sou uma pessoa, calma, mas eu gosto disso porque é um ciclo, nós nascemos para morrer. Então, sempre que eu escrevo alguma coisa... Aceitas e abraças isso tranquilamente. Exatamente. Portanto, tu estás a escrever a nossa realidade hoje em dia. Ok, tudo bem. E o que é que te faz não concluir? Até porque o Zé Eduardo já falou. Explica-nos. A parte investigativa acaba comigo. Eu já sentei com um general para ele tentar ajudar-me. Eu já li um monte de livros sobre estratégia e guerra. Eu já Tu sentaste com o general? Exatamente. Vamos assumir que não foi o Kangamba. Não foi. Porque senão essa hora estavas em cárcere privado. Então, o que é que tu achas que um general... Porque se chegou a general é porque em condições normais esteve de um lado fixe. O que é que um general pode partilhar contigo? É diferente do que ele sabe e o que é que ele pode partilhar contigo? Porque eu acho que o grande problema aqui, principalmente dos mais velhos, não é propriamente o que é que eles viveram, é o que é que eles podem dizer. Exato. Embora eu acho que também passe muito por autocensura. Às vezes eles não sabem se podem ou não, assumem logo que não podem. Exato. O que é que um general desses pode partilhar contigo? Estratégia militar e os termos. Porque há termos específicos que eu não tenho como saber se alguém que não viveu aquela situação àquela altura me pode dizer. Existia nome específico para armas, ou, por exemplo, nós conhecemos como AK, mas eles tinham um nome na mata. Okay. Cada território tinha um nome específico, porque eu quero mesmo usar o nosso território, eu quero mesmo usar nomes verídicos. E essa bagagem, essa experiência eu não tenho. Então fui conversar com eles, estratégia militar, como é que eles faziam, como é que eles planeavam, o lápis que usavam, o papel, isso tudo foi o que ele me passou, mas é muito complicado, muito mesmo. Mas pelo que eu estive a ver das tuas coisas, tá tipo, tu podes facilmente estar a preparar um filme. Quando eu li a biografia e li essa parte, eu facilmente sai um filme Netflix. Estás a ver quando tu fazes algo e que tu sentes que é isso?
Só que tu não consegues. Aquilo para mim é o Carrie do Stephen King. É como se fosse o meu bebê, mas eu não acredito muito nele. E às vezes eu quero deitar-lhe fora, mas lá vem a minha mãe ou vem uma amiga e diz, não, Karen, esse é o teu... coche. Yeah. Então, Mãe, espero que me faça rica como aconteceu com Stephen King. Então, vais para os Estados Unidos? é o objetivo também. Porque é assim, aqui agora até me senti mal porque eu disse Netflix, eu devia dizer Ministério da Cultura. Então, já agora, eventualmente, vais bazar? Eu acredito que para quem começou, eu já me sinto muito longe. Não, quando disse vais bazar de Angola, porque definitivamente que tu aos 23, para o que tu já fizeste, já estás bem longe. E o facto de só de ser leitura ou escrita em Angola, esquece, né? Já tipo, que ET é esse que está aqui? E não, se uma não é influencer, está a perder tempo. Mas a questão é, tu estás a trabalhar para um dia saíres de Angola, porque eu sei que tu estás aqui porque tu queres e porque não consegues sair. Bem-vinda. Agora, mas o objetivo é tipo as normais, vou-vos aproveitar e depois vou bazar, como é que é? Deixa os outros, Tiago. É assim, eu quero continuar no meu país, mas se a oportunidade aparecer e que eu tenho certeza que um dia vai, eu vou. Sem problema nenhum. Sem voltar? Volto sim. Portanto, não te vais estabelecer lá fora, vais só a trabalho? Vou a trabalho, se for preciso eu fico para me afirmar, porque infelizmente isso é outra coisa que acontece, é muito mais fácil eu ter nome lá fora do que conseguir ter uma maior projeção aqui, pelo que o Tiago disse, é literatura. Infelizmente dentro das artes é sempre posta de parte, mas eu pego na minha cabeça está um mercado português, consegui, eu quero brasileiro e eu quero americano. Ok. Uma salva de palmas pela ambição, né? Obrigada. Se queres o americano, porque escreves em inglês? Ou... Traduzir os livros. Ok. Boa. Lês as críticas dos teus livros? Não. Ok. Até as pessoas não dizem, aliás, eu sei que existem pessoas aqui que fazem críticas, mas nunca me chegou, e alguns críticos que fazem as críticas só têm boas coisas a dizer. Há críticos cá? Especializados? São especializados, eu não tenho conhecimento, mas sei que existe um grupo de críticos. Crítica literária. Cá. Exatamente. Portanto, literária. Literária mesmo. Boa. Isso é interessante. Não estão a aprender, já é bom. Se não estão a aprender, já é bom. Qual é o futuro do verbo bocejar? Futuro? Qual é o futuro do verbo bocejar? Bocejarei? Dormir. Tiago. Mas tá... Não é suposto. Opa. Pronto, está bem. Sobre a divisão administrativa. Já ouviste falar? Em que contexto? Relativamente a quê? Em Angola, eles entenderam que Angola não está dividida bem. Temos que dividir melhor, tá vendo? Então vamos cortar mais, vamos dividir mais. Então a minha pergunta é, já ouviste falar disso, pelo menos? Acho que não foste tão escutada, mas também és de ler, se fosse influência. Deixa as influências em paz, Tiago. Estás a ver já? Achas que a divisão administrativa aproxima as populações ou é a comunicação que aproxima as pessoas? Achas que faz algum sentido dividirem mais o território? É assim, há muita coisa no nosso país que não faz sentido, mas isso não impede ninguém de fazer. Eu quero a tua opinião, porque eles aí não vão impedir de fazer, eles vão continuar a fazer o quê? Eu quero a tua opinião em relação a isso. Um bocadinho dos dois, mas se calhar mais a segunda, a comunicação. Mas então, em parte, achas que a divisão faz sentido se assumimos que é para aproximar as pessoas? Certo? De uma maneira assim meio controversa, sim. Explique dessa maneira, só porque eu ainda não entendi a parte deles. E essa nem é controversa. Agora a tua... Não, no sentido de divisão eu entendo que é organização. E organização pressupõe, de certa forma, aproximação. Então eu percebo que seja nesse sentido.
Agora, a parte da comunicação, eu falo no sentido que a comunicação não se esgota simplesmente no falar, é também no interpretar. E depois aí já é uma outra vertente que já é um bocadinho complicada, porque nós sabemos quais são... As debilidades. Exatamente. Então, interpretar de uma pessoa que mora no Quando Cubango não é o mesmo de alguém que mora em Malange, porque nós temos realidades completamente diferentes. O que não faz muito sentido, não é? Porque somos só um país, em princípio era uma nação, era suposto, pelo menos o básico, ser para todos. Mas aí começa que o mundo não é igual para todo mundo. Ok. Isso faz sentido. Faz. Yeah. Tu tens 23 anos e já tiveste 2 presidentes. Votaste em 2017? Não estava cá. Vais votar em 2022? Não vou estar cá. O meu voto de certeza que vai para alguém, então... Ainda bem que falas nisso. Porque, sendo verdade ou não, é uma realidade que eu acho que a nossa geração herdou de vocês. É uma realidade que a nossa geração herdou. Como é que tu te sentes a saber que tu gostarias do teu país de forma diferente, melhor, mas corres o risco de não votando e sabendo que eu acho que tu achas que o teu voto não vale nada? Acho que a nossa geração acha que o nosso voto não vale nada, até porque eles depois têm outros cálculos e águas. Mas a questão é, como é que tu te sentes, sendo licenciada em Direito, eu acho que estás na área? Não trabalho na área. Mas licenciada em Direito, portanto tens alguma noção das coisas, mas depois és jovem, tiveste a primeira eleição, vais ter a segunda para o ano, se não alterarem, e não tens, ou pelo menos, eu não vou dizer que não tens credibilidade naquilo que são as eleições, o resultado, mas achas que o teu voto, se não votares, vai para outra pessoa. Como é que tu te sentes ao desenvolver isso tudo, enquanto cidadã? Bem, eu sei muito bem que quando há por exemplo, se eu não votar, o meu voto vai para alguém, vai para aquela pessoa não, o partido, porque o nosso caso é eleições partidárias, vai para quem tem a maior parte dos votos. Mas tu sabes isso porque na lei não está escrito isso. Tá. Não. Não, o sistema... Não, tá, calma. Nas eleições, tem uma lei, eleições Não, qualquer coisa, que explicam como é que funciona a divisão dos votos. São duas coisas diferentes. O que nós estamos a discutir aqui é tu não votares de todo e assumirem que o teu voto é deles, que isso não está na lei. O que está na lei, na teoria, é que o voto nulo, ou seja, aquele voto em que tu pegas no papel, mas não riscas, é que eles depois dizem, esse não sabe votar, eu entro lá, pá, pá. Ok, tá certo. É isso. Ok, tá certo. Portanto, votem nem que for no PRS, nem que for no APN. Por favor. Não, ok, tudo bem. Então, de algum modo, nós podemos assumir que a nossa geração está um bocado muito descontente ou mesmo só desacreditada das eleições. Descontente e desacreditada. Descontente porque tu tens, por um lado, a insatisfação de ver como é que as coisas estão. E que por mais que eu sinta, que eu sinto isso na minha área, que eu posso tentar fazer muita coisa, mas no final do dia não vale nada. Mas eu satisfaço-me ou fico bem em saber que consigo tocar uma ou duas pessoas, que já é alguma coisa. E por outro lado, desacredito porque é difícil ter fé num país que mata os teus sonhos todos os dias. Ok, mas tu já lançaste aqui um livro. Virtualmente, porque foi na época da pandemia. Só mais tarde é que eu fiz as vendas. Pronto, nessas vendas, surpreendeu-te ou foi aquém do esperado? Surpreende, porque eu tento sempre ter a expectativa super baixa. E não porque aqui, não tem nada a ver. Sim, mesmo para controlar o ego. Quando lancei a primeira vez, eu tinha medo que não aparecesse ninguém, por exemplo. Ok, mas tem sempre a mãe e o pai. Se calhar naquele dia também podia não aparecer, nunca se sabe. Mas tive medo. E foi melhor do que eu estava à espera. Eu tenho amigas que estiveram nas vendas comigo e foi surpreendente porque eu vendi mais do que a metade dos livros que eu tinha levado e muitas pessoas fizeram encomendas ainda assim. Okay. Então isso para mim foi muito bom, porque foi melhor do que eu estava à espera. E achas que isso tem a ver com o tema, com a escritora ou com o momento? Tudo. Um bocadinho tudo, porque eu sinto que se eu estava para lançar o meu colar de pérolas em 2015, sim, que se eu tivesse lançado em 2015, eu não teria tido a projeção que eu tive. Não, de certeza que não iria acontecer. Eu era imatura, eu estava
Eu estava ansiosa, eu queria que tudo acontecesse naquele momento, mas não era o momento para acontecer. Ok. E eu acredito que demorou 5 anos para vir por algum motivo. E quando veio, eu consegui muita coisa que em condições normais as pessoas levam muito tempo para conseguir. Ok, então o timing e a maturidade. Gostei muito da Exato. ideia de achar que eras imatura, porque normalmente ninguém assume esse mambo, né? Não, mas era muito imatura. Eu ia com o coração. Quando tu gostas muito de uma coisa, tu vais com o coração. E eu ouvi muito que o meu coração não era suficiente para lançar o meu livro. E isso dói muito. Fez-me chorar, fez-me sentir que tudo é dinheiro, mas tudo nessa vida é dinheiro e é verdade. A literatura é dinheiro. Eu posso entrar com o coração, mas a outra parte entra com o negócio. Ninguém vai investir em algo para perder. E eu aprendi isso. Ok, então quer dizer que quando começaste, ou nesse momento específico, foste desincentivada. E isso não te deu mais. Eu normalmente, quando me falam mal, eu gosto assim, que é para ir mais contra. Isso não te fez. Aí é então agora é que eu faço o mesmo. Foi o contrário. Foi o contrário porque eu achava que eu precisava daquela pessoa. Que ela era a única que queria fazer acontecer. Ok. Estás a ver? E que se não fosse ela, eu Yeah. não Não ia ter. ias conseguir. Porque eu sozinha não tinha capacidade financeira para fazer acontecer o meu livro. Então eu precisava de alguém. E esse alguém disse-me que eu era nova demais, que eu Aquilo não era era a menina. E altura. o que é que tu tens para oferecer? O que é que tu escreves? Estás a ver? Essa Yeah, conversa, yeah, essa conversa. yeah. Enquanto que noutros países incentivam-te a escrever com 10 anos, 7 anos, e é normal uma criança num outro Lançar país um álbum. lançar um livro. Yeah, é Yeah. verdade. É puxado. Yeah. Eh, um grande ego ajuda ou prejudica? Prejudica, sem sombra de dúvidas. Se tu tivesses tido uma atitude diferente ao início da carreira, tu hoje não estavas como estás? Definitivamente que não. E hoje, em momento algum, tu controlas muito bem o teu ego? Controlo e vai na resposta que eu dei anteriormente, eu tento manter as expectativas baixas. Ou seja, eu não me acho isso tudo. Eu ainda acho que falta muito mais. Ok. Eu percebo o que é que tu estás a dizer, principalmente porque, como tu és da área e lês outros autores, tu tens noção da tua realidade. Mas depois tu estás aqui na banda em que a tua concorrência é quem? O Vitor Hugo Mendes? Grande love, não é? O que eu estou a pôr. Calma, vocês são horríveis. O que eu estou a dizer é no sentido de o Vitor, por exemplo, era apresentador, não é tipo escritor, depois tornou-se escritor. Mas a tua concorrência, tu podes achar que a tua concorrência é o Anjaki, top, porque ele já está lá em cima, então tens uma referência, digo eu. Mas aqui há poucas pessoas a fazerem o que tu fazes. Então era possível que tu pudesses ter um pouco eu posso um pouco mais aqui. Por quê? Porque aqui eu acho que nós somos todos fracos. Essa é a minha opinião. Nós somos todos muito fracos. Se comparados com lá fora. Mas se comparados com a mediocridade aqui, lá está. Há uns que até lançam livros. Mas não sei se estava a perceber o que eu estou a dizer. Então, como tu estás aqui, eu gostaria de perceber. Uma coisa é tu teres noção da tua realidade, literatura, no mundo. Outra coisa é tu estares aqui, 23 anos. Quantas pessoas tu conheces com 23 anos que sabem escrever? Percebes? Então, como é que ainda assim tu controlas o teu ego? Controlo. Quer dizer, eu dentro do meu quarto eu falo muita coisa comigo mesma, mas dali para fora eu... Para já eu não me acho melhor do que ninguém, Tiago. Sim. Só para teres uma noção, o meu mindset é que eu sempre posso mais e eu nunca estou satisfeita com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Perfeccionista. Top. Exatamente. Eu não olho literalmente para o meu redor. Eu tenho o meu meio, por exemplo, de escritores, que nos damos super bem. Gosto do trabalho de todo mundo, mas não faço comparações, porque eu sei aquilo que eu tenho e eu sei que ninguém escreve como eu. Mas não é em comparação com ninguém, é simplesmente a maneira que eu olho para o meu trabalho. Eu sei que a minha maneira é só minha, porque eu não precisei olhar de lado para a esquerda ou para a direita para tentar ser autêntica. Eu cheguei autêntica. Então, vocês, quando estão em grupos de leitura, a polícia não aparece para vos prender.
Não, é tudo virtual agora, Tiago. Ah, ok. Yeah. A polícia não tem sistema. Não, mas enquanto escritora, e porque por acaso não foi em 2015, foi em 2011, 2013, aquele grupo de jovens estava a ler e foi preso. Enquanto escritora, como é que tu vês essa situação? Por exemplo, porque é um país, né, que na teoria ali era proibido ler e depois o teu trabalho, eu acho que tu queres viver da escrita, é esse. Como é que isso é um contrassenso? Como é que tu consegues te posicionar dessa forma? Eu confesso que em 2015 eu tinha quantos anos? 15? Se eu não estou... 17? 17? Aqui Não faço a ninguém é mínima ideia. economista, mas Mas pronto, é o meu isso. curso é Direito, ok. E naquela altura eu não estava muito atenta nesse tipo de... Porque a literatura nessa altura não era... Eu não via como carreira, para começar. Ok. Então era simplesmente eu gosto de ler, eu gosto de escrever e eu guardo para mim. Até porque já tinham dito que não ia dar certo nessa então já altura. Inibida. Então eu já estava inibida. Então começa por aí. Eu só comecei a ter noção do que está ao meu redor muito mais tarde. Ok. Yeah. Ok. E tu és ghostwriter desde 2009? Não, 2019. 2019. Yeah. Portanto, o ghostwriter é tipo... Tá vendo os vossos rappers que vocês gostam bem? Eles não escrevem aquilo. A menos que eles escrevam. Mas é mais ou menos isso, né? Portanto, o ghostwriter é uma pessoa que escreve para outras pessoas. Exatamente. Mas não é música. Não, tu escreves não é música. mesmo... Livros. Exato. Ou seja, tu estás-me a dizer que tu ainda não acabaste o meu livro, mas já escreveste livros para outras pessoas? Já. E, Já. ok. Isso dá dinheiro? Dá. Dá mais dinheiro do que escrever o teu livro? Estou a ser sincera contigo, dá. Porque basicamente a pessoa vem ter comigo, diz o que quer, fazemos a planificação. Há pessoas que já sabem o que querem e apresentam-me tópicos, por exemplo, e é só eu desenvolver. E há pessoas que só vêm com a ideia e eu tenho de fazer alguma coisa. E depois eu cobro por palavra. E eu tenho a minha tabela. Então é só fazer o cálculo e daí uma coisa bem fixe até. E a tua tabela está em euros? Por acaso não, tem sido em kwanzas, mas não posso queixar porque já consegui mandar dinheiro para fora até. Ok, depois dá só o contato desse banco. Yeah. 23 anos, escritora, mulher e em Angola. Lá em casa não te dizem está na hora de casar? Não. O que é que tu achas do machismo? Que é mau? Está errado? E o feminismo? Está certo? Não sei se era essa a resposta, mas portanto, o feminismo está certo para contrabalançar o machismo ou é só porque o feminismo faz sentido e o machismo não? O machismo não faz sentido nenhum. Eu não estou a dizer que faz, eu estou a Mas perguntar. estou a responder a tua pergunta. Ok. É isso. Ok, o machismo não faz sentido nenhum. Exato. E o feminismo? Faz sentido. Porque só existe porque existe o machismo. Ok. Se não existisse essa parte negativa, não haveria o feminismo para tentar pôr o pontos nos is. Tu sentes que aqui tu cresces enquanto escritora? Sinto. Por causa do que tu lês ou por causa do que tu vives? Mais o segundo do que o primeiro. Okay. Porque aqui é sempre um obstáculo atrás do outro. E por mais que eu não acredite que eu tenho de ser a melhor escritora do mundo por passar por 1000 obstáculos, eles fazem de mim uma pessoa forte para saber lidar com muita coisa. No movimento literário, há solidariedade entre os escritores. Portanto, ainda que seja virtual, vocês trocam notas. É tranquilo isso? Ou vocês estão tipo os músicos todos a se facarem? Não, é tranquilo. É assim, no início... Também não há tanto dinheiro, né? Então... E até bem pouco tempo eu sentia ou sinto um bocadinho de afastamento entre a velha guarda e a nova geração. E... Antes de continuar, desculpa lá. Faz sentido nós... lá está, se não faz sentido a divisão administrativa, faz sentido nós constantemente estarmos-nos a separar da velha, da nova,
Porque há velhos que escrevem como os novos e há novos que escrevem como os velhos. Yeah. Por que que nós fazemos tanta questão de separar a velha da nova geração ou da nova guarda? Não faço a mínima ideia. Uma daquelas coisas, quando eu cheguei já estava e também não, não Então, vejo. Estás a ver? Não me faz diferença nenhuma. porque em condições normais, imagina, se tu começaste com 14, tu Yeah. estás com 23, tu já és um pouco, Não. né? Não? Não, porque a carreira de um escritor começa quando ele publica a primeira obra. Ok, então Então eu tens só tenho 2 anos de carreira. 2 anos, ok. Agora, quando as pessoas. E normalmente as pessoas sempre perguntam, como o Tiago fez, quando é que começaste a escrever? E eu explico, eu comecei a escrever aos 7 Muito. anos e depois 14, não sei o quê. Mas a minha carreira propriamente dita começou em 2019. E às vezes não surge pessoas que já escrevem e que vêm dizer como é a minha cota. Não, Acho que não. não sentes isso? Não. Há respeito e eu sinto isso, mas assim, tipo, minha cota e não sei o quê. Minha Não. cota no sentido de as pessoas escrevem há mais tempo que tu, Sim. mas porque não é que tu basaste, mas tu basaste. Yeah. De repente, por causa disso, não sabem fazer leitura e já olham para ti tipo tu estás acima ou nunca sentiste isso? Acima não, mas no mesmo nível eu já senti isso. E isso faz-me sentir bem, claro. Ok. Voltamos àquela resposta sobre a velha e a nova, portanto, Yeah. eu é que te interrompi, não te lembras da pergunta, né? Lembro-me, sim. Boa, porque eu não. Existe um bocadinho de separação. Eu sinto isso de vez em quando, mas tem sempre pessoas que quebram isso. Por exemplo, eu não me canso de dizer porque eu fico super feliz, eu conversava no Facebook com o Mena Brandes. Ok, E ele chegou a ler a minha poesia e eu não partilho a minha poesia com quase ninguém. ok. E ele fez críticas sobre a minha poesia. E isso é algo que eu levo comigo até hoje. Por outro lado, eu tive alguns que. Não. Estás a ver? Só por curiosidade, sabes que era o Menan Brandes que escrevia os discursos do presidente, né? Não sabia. Ok. Aprendi. É, o José Eduardo. Não sabia. É. É, só aquelas coisas. Nem valia a pena, mas pronto, já está lá. Senhoras e senhores, temos perguntas para a Karen? Sobre ghostwriter, sobre escrever para outras pessoas. Eu gostaria de saber se, por exemplo, se eu precisar de escrever Cliente. Está interessante agora. Chuta. Exato, se vai também neste sentido, no sentido de escrever para outra pessoa felicitações, por exemplo, um cartão, porque já vi que é por palavra, então não vou querer um livro, né? Mas meia página, se também sai isso. Bem, eu já fiz esse tipo de trabalhos, que era escrever uma cartinha, as pessoas encomendavam, não sei o quê, por texto, e eu cobrava, só que não é assim tão rentável. Então, mas se quiser, eu também não vou dizer que não. Aí inventamos um preço na hora. Must be the money. Eu quero rentabilizar a minha arte. Karen, boa noite. Estou vindo de Lisboa. Pegando a deixa da velha guarda, entre Manuel Rui, Pepe Tela e Wayanga Chito, qual dos três? Mata a casa e beija. Se tiver de escolher e tenho de escolher, eu escolheria o Engachito porque ele foi poeta. E eu gosto de É poesia. tua paixão, né? É. Apesar de teres começado com poesia, depois rapidamente basaste por outras bandas, mas é o teu primeiro amor. É o meu primeiro amor. Ok. É. Temos mais questões? Não? Israel? Ele tinha de ter uma questão. Tinha de ter. Boa noite a todos. Boa noite, Karen. Eu gostava de dizer que, tal como o Tiago, também acho muito interessante e importante termos uma voz como a da Karen, que tem um simbolismo muito grande e que acrescenta um grande valor também à própria instituição literatura angolana. Eu tenho duas questões para a Karen. A primeira tem que ver com o ensino da língua portuguesa, que eu entendo que seja a principal ferramenta de trabalho da Karen enquanto uma escritora de língua portuguesa. Gostaria de entender que visão é que tem do ensino da língua portuguesa aqui em Angola, que muitas vezes é confundido com a questão fonética, mas que, para quem domina um bocado, ultrapassa. Portanto, estou a falar da questão da concordância, estou a falar da questão da correta conjugação,
que nós vamos repetidamente ouvindo erros por tudo quanto é canto. Então, como é que a Karen classifica isso primeiro? Esse é a número 1. E aí também pode apresentar algumas sugestões para pessoas individuais. Como é que eu, por exemplo, posso me potencializar em ser um melhor falante da língua Portuguesa. Da língua portuguesa, no caso. E depois a segunda questão tem que ver com a participação dos jovens escritores nas instituições de literatura angolana. Eu sei, por exemplo, que a Karen não é membro, não faz parte da União de Escritores Angolanos. Gostava de entender porquê. Porquê que existe uma instituição que até é das mais antigas no país, que é a União de Escritores Angolanos, foi a primeira organização criada depois da independência. E porquê que os jovens não se afiliam à União de Escritores Angolanos? Então também gostava que desse essa pincelada. Muito obrigado e parabéns à Karen. Muito obrigado, nós. Bem, a questão da língua portuguesa no nosso país é muito complexa. E falamos disso um bocadinho quando falamos sobre a base, que eu volto a dizer é muito complexa. Por exemplo, eu estou a trabalhar com a Unesco e eu dou uma formação e eu lido com jovens dentre os 14 anos até os 16 que cometem erros e não é porque eles não tenham noção, mas o erro é tantas vezes repetido que eles acham que aquilo é normal. Mas se tu sentares e tu explicares, ela até entende. Mas ele, quando vai lá para fora... Vai fazer de novo. Exatamente. Porque é o ambiente em que ele está. Então, por mais que... E eu ressalvo uma coisa muito importante. O escritor não é obrigado a ensinar as pessoas a ler e a escrever. O meu trabalho é simplesmente lançar o meu livro, escrever o meu livro e acabou. Mas nós estamos num contexto em que tu tens responsabilidade social. E a maior parte dos escritores angolanos sentem que têm responsabilidade social. Por isso é que sempre tentam fazer alguma coisa. Mas exigir um mundo de um escritor é utopia, não existe. Eu não sei se a pergunta foi nesse sentido, mas eu gostaria de reforçar só no sentido de... Imagina que tu estás a ler um texto e vês um erro. Como é que tu reages a isso? Depende. Se o erro for de simpatia, se for um erro banal, né? Acontece, digitação ou a escrever, eu relevo. Mas se for um erro assim um bocadinho mais grave, eu tento perceber quem é que escreveu aquilo. E voltas a ler? E volto a ler e entendo. Porque eu sei que, por exemplo, se for alguém como, sei lá, estou a ler algo que o Israel escreve, há certos erros que o Israel não pode cometer. Sim. Exato. Mas há, por exemplo, se eu estou a ler um texto de alguém que tem uma realidade um bocadinho muito diferente, o meu senso crítico é completamente diferente. Okay. Porque eu sei que não é porque ele não sabe. É porque a realidade dele exatamente. É aquela. Existe um programa na TPA, por exemplo, que eu esqueci-me o nome. Minuto do Saber? Não, não é Minuto de Saber. Claro que não. Esqueci-me o nome do programa, mas... Que faz o quê? Que fala ensina? sobre literatura e ensina a conjugar verbos, ensina a falar o português. Chama-se Grande Entrevista e é no que tange. Não. Se eu não me engano, Ainda existe? Okay. E esse programa é um espetáculo e eu já vi e assisto no YouTube. Não postam tanto no YouTube, mas os que estão no YouTube eu já vi. E eles têm audiência alta para um programa okay. Não é alta, mas há pessoas que realmente sentam para ver aquilo e aprendem. E são pessoas que simplesmente têm a TPA1 e a TPA2 na televisão. Isso é alguma coisa, mas é um programa que não tem muita visibilidade, não é numa hora também que as pessoas estão ali sentadas a ver televisão, para começar. Pois. Não recebe muito patrocínio. Até onde eu sei que é patrocínio a Aliança Francesa. Claro, claro, é o estrangeiro, que faz sentido. Tá a ver? Nós vamos buscar o dinheiro no FMI, faz sentido. E é um programa de extrema relevância e que deveria ter mais destaque, mas infelizmente não tem. José Luís Mendonça, que foi expulso do Jornal Cultura. Ok. Qual era a segunda questão? Não é só aquelas coisas... Por que eu não estou na ordem na União dos Escritores? Na União dos Escritores. Porque eu lembro-me que há muito tempo disseram-me, ou eu soube, que tinha regras. Eu tinha até 6 obras publicadas ou 4, se eu não me engano. Tinha de ter, acho que, experiência. Eu estou a falar assim empiricamente, eu não tenho certeza. Tinha de ter X anos de experiência e quando eu ouvi quantas obras publicadas eu tinha de ter, eu
esquece. 6 obras. Eu acho que são Alguém, 6 ou 4, eu não tenho certeza, alguém eu tem estou a alguma falar só... informação fiel relativamente a isso? É assim, vocês têm cara que todos escrevem, mas na União nunca foram, né? Pronto, Yeah, ok. mas É, é... eu vou fazer questão de me informar Yeah. relativamente a isso, porque eu acho que não faz sentido. 6 obras publicadas aqui, eu acho que só Há Agostinho 6, Neto, e ele já 6 ou morreu. 4 e depois... E eu sei que é um bocadinho complexo, porque nós escritores conversamos e muitos já tiveram experiências que foram menos boas e é aquela, Tiago, eu quero... A minha visão é outra, estás a ver? Não é que eu não queira estar afiliada, ou que eu não queira a conexão, ou que eu não queira um Mas tens ambiente, noção que mas isso mais atrasa do que... até não é atrasar, só não é algo que está no meu plano de visão. Então, se eu não vejo como um objetivo, não... Yeah. Ok. Poderá ser, só por curiosidade, porque a própria União dos Escritores não demonstra qualquer tipo de... Sei lá, qualquer coisa. Porque assim rápido... Eu não sei, até bem pouco tempo eles estavam, acho que no início do ano eles estavam a reclamar porque o Estado não estava a ajudar. E tu não queres ir para lá para reclamar também, né? Eu gosto muito de todos os escritores que estão lá afiliados, mas eu só acho que a burocracia é intensa demais. A tua resposta vai um bocado ao encontro do que a semana passada nós tivemos aqui o Vui Vui, o Givuino. E ele dizia que relativamente à música, quando ele entrou, como a visão, ele até foi procurar referências, tipo Elias de Aquimoeso, por aí diante. Mas de repente ele parou e viu que o Elias estava a pedir batatinhas na televisão. O Sebem estava a pedir para não sei quê. O outro estava a pedir para não sei quê. E de repente as referências que supostamente ele deveria aspirar não lhe davam as garantias que era suposto. O teu caso é um bocado o mesmo, né? Porque não há nenhum escritor em Angola bowling. Portanto, tu já só por aí começas a pensar em sair daqui. Infelizmente, mas já começas a pensar em sair daqui. Até nem é pela parte financeira. É estabilidade. É estabilidade. Não é estabilidade financeira, é estabilidade, do modo geral. Mas depois, na minha perspectiva, é a união dos escritores, até que ponto é que chega a ti todos os dias, porque saiu alguma informação, porque há alguma coisa útil, sem ser quando eles estão a reclamar de alguma coisa. Sinceramente, nada. Não. Eu vou a lançamentos lá, Logo, não há participo no que eu incentivo. posso, mas... E eu também, Tiago, eu não acho que eles tenham de me incentivar, estás a ver? É só que... Não é de cumbu, repito. Não, incentivar no sentido moral mesmo. Eu Yeah. não acho que eles tenham de me incentivar, para Achas que- começar. para que- Mas essa então, é a para minha que que- maneira de pensar. Ok, então e para que servirá então a união dos escritores angolanos? Qual é o objetivo Tens disso? razão no que tu dizes, mas Eu a não Karen... sei. Não, é- no sentido literal, uma organização, um grupo de pessoas que se juntem para o da literatura é para incentivar e motivar todo e qualquer indivíduo que lança um livro, ou que pretende lançar um livro, se Exatamente. calhar. Mas a mim, especificamente, Karen, não... Não diz nada. Eu queria muito, quero fazer parte, vou fazer parte um dia, mas de momento Não não é paras a algo tua que... vida para... Não, Ok. O meu colar de pérolas vai na terceira? segunda edição. Segunda edição. O que é que falta aí? O que é que vem? O que é que estás a preparar para nós que vai ser publicado antes da sátira pós-colonial? Bem, o que eu quero lançar nem é a continuação do meu colar de pérolas, mas sim um livro de contos históricos que eu estou a escrever, que é o meu objetivo para sair até o final do ano ou início do próximo ano, e só depois vir a continuação do meu colar de pérolas. Ok. Esse Não. livro de contos históricos sobre quê? Sobre... Aí, mais uma vez, eu gosto de história, Yeah. então claro que em algum momento da minha vida eu quero mostrar essa parte de mim. E é vários eventos, por exemplo, da Angola eu escolhi o Cuito Carnaval e o Quinfangondo, e vou criar um cenário Ficção. fictício, Ok. exatamente, porque eu escrevo ficção, mas ter um bocadinho de realidade e cai sempre na senda da sátira, porque eu gosto de jogar com isso, eu gosto de gozar com aquilo que se calhar as pessoas nunca iam olhar e dramatizar um bocado. Então eu tenho também um da Rússia, eu tenho um do Vietnã, se eu não me engano, e é pegar histórias que se calhar as pessoas nunca ouviram falar, Ok. inventar, mentir-te, mas tu depois vais ter curiosidade de saber a verdade, verdade. então tu vais ler. Vais para o Google, vais para a Wikipedia. Yeah. Ok. Esse é o meu objetivo agora. Tá bom. Eu estou a fechar a entrevista. Não há mais questões?
Não. Então, a minha última pergunta é uma sugestão. Um recado para ti, para daqui a 10 ou 15 anos. Para de exigir tanto de ti. Valoriza aquilo que tu tens. Yeah. Senhoras e senhores, Karen Pacheco.